Olá pessoal, agora um outro ponto aqui que é tratado pela Multiversal, que eles insistem que Jesus veio recolher os pecadores, não é os pecadores conversos não, é os pecadores reticentes do pecado, né? Porque Jesus veio trazer o pecado ao mundo para Multiversal. Então o reino dos céus é recolher todos os pecadores, assassinos, ladrões, meretrizes e tudo, e promíscuos, e todo tipo de gente trazer para o reino dos céus, que é Roma, reino dos céus. Então Roma está querendo recolher todo mundo que é, né, contrário a Roma para Roma. Não faz muito sentido, mas tudo bem. É o que eles estão dizendo, né? Então, tá bom. Então é isso então. Aí, mas e aquela passagem da mulher adúltera, né? Que ela aparece lá e as pessoas vão querer apedrejar ela, e Jesus, quem tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí ninguém atira a primeira pedra. E depois Jesus diz para a mulher, vai e não peques mais. Poxa, parece então que Jesus está chamando ela para conversão, né? Como é que fica essa passagem então? Hein? Aí a resposta bate-ponto da multiversal. Pá, bate-ponto. Não, Antônio. Isso só acontece uma vez no Novo Testamento, tá? E essa passagem é espúria. Ela é inserção tardia. Ela só está em todas as Bíblias, né? Mas é inserção tardia. Tá, tudo bem. É inserção tardia? Bom, vamos consultar quem entende aqui, né? Autoridade. Tem que consultar uma autoridade. Não sou eu que vou dizer se é inserção ou não. Tem que ser uma pessoa que dedicou a vida estudando crítica textual. Peguei um autor aqui, ó, Bruce Metzinger. É o professor do Bart Ehrman. Deve ser bom, né? Professor do Bart Ehrman, Bruce Metzinger, né? Ele diz o quê? Ele diz que sim, a perícope da adúltera, que aparece lá em João 7,53 a 8,11, está ausente em P66, P75, sinaíticos, vaticanos, e vai por aí afora. Tem um monte de códices aí mais antigos que todos eles estão ausentes. O primeiro padre grego a comentar essa passagem é do século XII. E ali vai dizendo, tem alguns códices antigos que inserem depois de Lucas 21:38, quer dizer, não sabe nem direito onde colocar o texto. O texto ele meio que oscila, né? Apesar disso, o comitê decidiu manter o texto. Por quê? Porque há uma tradição. Ele não está na escritura, mas tem uma tradição. Que tradição é essa? Bom, em códice, o mais antigo é o Codex Bezae, século V, que vai ter a narrativa da mulher adúltera. Né? Esse é o mais antigo que tem. Mas tem uma tradição que fala, o Metzinger chega a dizer que nenhum pai da igreja faz menção, exceto o tal do Eutímio, do século XII, né? Só que nós temos um fragmento de Papias do século, ali do comecinho do século II, que Eusébio Cesareia cita, que diz assim, o mesmo escritor utiliza testemunhos tomados da primeira carta de João e igualmente da de Pedro, e expõe também outro relato de uma mulher acusada de muitos pecados contra o Senhor, que estava contido nos evangelhos dos Hebreus, que conste também isto além do que está havia exposto. Parece que ele está se referindo a essa passagem, Papias. E tem uma outra do Dídimo Cego, lá por volta de 313, já um pouco mais tarde. Ele, que era da região de Cirilo de Alexandria, que não tratou da narrativa. Ele fez o seguinte comentário: descobrimos então que em certos evangelhos uma mulher disse foi condenada por judeus por um pecado e estava sendo levada para ser apedrejada no local onde era costume fazer isso. Salvador disse, quando a viu e observou que eles estavam preparados para apedrejá-la. Quando aqueles que pretendiam lançar as pedras sobre ela, ele lhes disse, se alguém pensa que não pecou, após tomar uma pedra e feria, e ninguém se atreveu, pois eles entendiam entre si e sabiam que eles próprios também eram culpados de algumas coisas, por isso não ousaram atacá-la. Então existe uma tradição que mantém a passagem e a crítica textual, na sua unanimidade, preserva esse texto. Tá? Mas, independente disso, tem outras passagens que falam sobre essa temática? Sim. Mateus 4,17. Daí por diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
arrependei-vos. Então não é para continuar no crime. Jesus não está chamando criminoso, vem, cometam seus crimes, criminosos venham, quanto mais crime melhor, o reino dos céus é de vocês. Né? É isso que vocês estão dizendo, né? Mas não é isso que está escrito no texto. Né? Estão lendo outra coisa, né? O que está escrito é arrependei-vos. Mateus 4,17. Eu estou falando que está escrito, tá? Isso aqui está escrito. Lucas 13,3. Eu lhes digo, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Marcos 1,15. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Lucas 5,32. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 15,5. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Bom, eu acho que está bem claro. A mensagem de Jesus está bastante clara nesse ponto. Tem alguns pontos que ficam meio difícil de entender, mas, cara, esses pontos aí não tem dúvida nenhuma. Assim, de cada 10 exegetas, os 10 vão falar a mesma coisa. Jesus chama a conversão, né? Quando ele vai falar com Nicodemos, é o novo homem, né? É o convertido. Então Jesus não está chamando ao pecado, como a Multiversal tem reiteradamente reafirmado, ao tom de zombaria, né? Vocês são bobocas. Não, ele está chamando para o pecado. É uma clara distorção do texto. Uma clara distorção do texto. Eu não sei como é que pode ter uma leitura diferente dessa. Então é isso. Muito obrigado, então.